Seja bem-vindo, senador. Um ótimo dia para o senhor. Qual que é a ideia? Algumas sugestões foram feitas aí, né? Alguns senadores apresentaram textos paralelos ao da PEC como sugestões. A gente sabe que deve acontecer algum tipo de alteração, né? Qual o senhor acredita que seja a melhor proposta para atender a todas as expectativas? Bom dia, Diego. Bom dia, Josias. Aos telespectadores e os acompanhantes aí do UOL. Bom, a PEC foi apresentada, né, por mim, fui o autor, o primeiro signatário, mas eu apresentei a PEC da mesma maneira que recebi a sugestão da equipe de transição, porque estavam demorando muito as negociações. A nossa ideia inicial era chegar a um consenso prévio, que não foi possível. Como o tempo estava expirando, nós combinamos então com os principais líderes, com o presidente do Senado, para a gente apresentar a PEC e fazer paralelamente as negociações. Então essas negociações estão se dando, todo mundo está conversando com todo mundo, fazendo um convencimento, e o que nós podemos dizer, Diego, é que nós temos hoje dois polos principais. O polo governista, das pessoas que querem apoiar o Lula no governo, que querem a PEC por 4 anos. E os outros que fazem oposição, que querem por 1 ano só. E a gente está chegando a um entendimento, mostrando, sobretudo, o argumento técnico da consultoria aqui do Senado, que seria impraticável se fazer uma excepcionalização do teto só por 1 ano, porque traria enorme dificuldade para o próximo governo. Imagine que em abril o Executivo já estará obrigado a enviar para o Congresso Nacional a LDO. Como se a excepcionalização for só por 1 ano, ou seja, só para 2023, a LDO de 24 já vai ficar comprometida, porque não temos uma decisão ainda sobre 2024. Seria necessário, então, por óbvio, que se aprovasse uma PEC entre janeiro e abril do próximo ano, o que me parece, não é, salvo o melhor juízo, um contrassenso. Nós aprovarmos uma PEC agora com toda a dificuldade que vocês estão acompanhando, e de janeiro a abril do próximo ano nós aprovarmos uma outra PEC no mesmo sentido, com a mesma finalidade da PEC que nós vamos aprovar agora. Então, nós estamos defendendo os 4 anos, mas achamos que o mínimo, não é, para o país continuar funcionando adequadamente seria por 2 anos. Então, eu acho que os entendimentos caminham no sentido de aprovar essa excepcionalização por 2 anos. Senador, também eu venho notando que a coisa evolui para os 2 anos. Parece que está se pacificando essa questão. O próprio Arthur Lira, reservadamente, já defendeu essa fórmula. O que eu queria lhe perguntar é em relação ao valor. Se há um entendimento, há uma tendência de que a maioria vote a favor de criar a excepcionalidade, o fura-teto, por 2 anos, e quanto ao valor, que na sua proposta, que é a proposta do governo de transição, ficou em 198 bilhões, mas aparentemente não vai ficar nisso, né? Vai cair. O senhor acha que agora o pessoal do PT já está considerando que alguma coisa em torno de 140, 150 bilhões já é aceitável? O senhor, no início dessa negociação, falava em 100 bilhões. O senhor acha que vai ficar em quanto? 100 bilhões daria para suprir as necessidades emergenciais e cobrir aqueles programas que estão a descoberto? Josias, eu me referi, antes da equipe de transição apresentar a sua proposta, nós fizemos várias simulações aqui com os meus assessores, com a consultoria, e todas as simulações que a gente fez ficavam acima de 100 bilhões, né? Ficavam acima de 100 bilhões. O sinal do senador Marcelo Castro, a gente vai tentar refazer. Que é a equipe de transição. Senador, parece que agora está voltando o sinal do senhor. Agora sim, pode retomar a sua fala. Bom, antes da equipe de transição apresentar a sua proposta, nós havíamos feito aqui várias simulações junto com a consultoria do Senado e a minha assessoria, e a gente chegava sempre a um número superior a 100 bilhões de reais.
Eu não quis dizer um número, porque se eu dissesse o número, poderia entrar em conflito com o número que a equipe de transição iria sugerir. E a equipe de transição, o que ela fez? Ela sugeriu retirar do teto de gasto o programa Bolsa Família. Josias e Diego, eu estou entendendo assim, que é como se fosse um pacto que a sociedade brasileira faz contra a fome. Ou seja, o Brasil, toda a sua existência, nós tivemos a fome graçando, sobretudo nas regiões mais pobres do país. Em 2010, pela primeira vez na nossa história, nós saímos, a ONU considerou o Brasil um país fora do mapa da fome. A fome voltou novamente para o Brasil, que é um constrangimento e uma vergonha para nós brasileiros. Nós somos o terceiro maior produtor de grãos do mundo. Não se justifica que um país da economia do Brasil tenha irmãos nossos, irmãs nossas passando fome. E não são um nem dois, são 33 milhões de brasileiros que passam fome e 105 milhões que têm insegurança alimentar. E nós temos no programa Bolsa Família 21,6 milhões de famílias. Então, eu entendo que isso é um princípio, é um pacto. Assim como lá atrás, nós fizemos um pacto com a educação e retiramos o Fundeb do teto de gastos. Qual era a nossa sinalização? É um pacto tão absoluto que ele não está condicionado. É como eu estou entendendo agora. É um pacto que a sociedade brasileira está fazendo, de maneira tão absoluta que é um princípio, que isso não está condicionado, não está submetido ao teto de gastos. E isso seria 175 bilhões de reais. Esse pacto a que o senhor se refere parece razoável, como o senhor diz, há gente passando fome no país, né? Não podemos compactuar com esse tipo de realidade. Agora, o que se diz é que seria possível resolver este problema, se nós nos concentrássemos nele, com alguma coisa entre 70 e 90 bilhões de reais. Não precisaríamos ir além disso. Estamos indo além porque estão sendo incluídos aí outros programas, outras iniciativas. É isso? Com 70, 80 bilhões nós resolveríamos essa emergência relacionada ao Bolsa Família? Se fosse 70, 80 bilhões a mais fora do teto, tudo bem. Sim. Mas se nós incluirmos, Josias, com a PEC do Tasso Gereissati, uma PEC muito interessante, do ponto de vista da criatividade, ela inovou. E eu achei uma PEC simpática, porque ao invés de a gente ficar excepcionalizando o teto de gasto, né, o Vale Gás, o auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista, está entendendo? O Bolsa Família, o Auxílio Brasil do teto de gasto, o que é que ele sugeriu? Vamos aumentar o teto. E propôs que aumentássemos o teto com 80 bilhões de reais. Ora, nós sabemos que 70 bilhões seriam utilizados só com o Bolsa Família. Sobrariam apenas 10 bilhões. Ô Josias, só a saúde, nós precisaríamos de mais de 20 bilhões de reais para voltar à normalidade. O orçamento da saúde de 2023, comparado com este ano 2022, são 16,6 bilhões de reais a menos. Não tem remédio, não tem recurso para a farmácia popular, para a saúde indígena, para os imunos biológicos, para as vacinas. Não há como a gente fechar um orçamento com esses furos. Então, essa ideia do Tasso é boa. Só que o teto dele ficou muito baixo. Eu tenho uma ideia. O Nelson Barbosa apresentou uma ideia bastante interessante. Ele fez uma conta e disse, olha, o orçamento deste ano do Brasil corresponde, em termos percentuais, a 19% do PIB brasileiro. Então, 2022, o orçamento do Brasil são 19% do PIB. Se nós colocarmos os mesmos 19% do PIB de 2023, nós vamos aumentar, neste orçamento que está proposto, 136 bilhões de reais. Então, ele está mandando uma mensagem subliminar para o mercado. O que é que ele está sinalizando, o que é que ele está dizendo? Ora,
Se nós temos um orçamento deste ano, que são 19% do PIB, se nós mantivermos o mesmo percentual para o ano que vem, não há por que o mercado ficar estressado, porque não está estressado. Seria uma evolução neutra, né? Esse é o raciocínio dele, né, senador? Já tem até outras contas aí, achando que esses 136 bilhões não são bem